3 técnicas para construir uma autoestima inabalável. A primeira técnica vem da programação neurolinguística e ela consiste em construir uma autoimagem poderosa. Uma autoimagem que faça você chegar aonde você quer. Vamos lá. O que é uma autoimagem? Autoimagem é a visão que eu tenho de mim mesmo. Parece algo complexo, mas na verdade ela se define pelo conjunto de crenças que eu tenho sobre mim. Presta atenção. A autoimagem é o conjunto de crenças que você tem sobre si mesmo. Por exemplo, quando eu era criança, eu acreditava que eu era feio. Eu me achava feio. É simples assim, a gente fala crença, parece algo complicado, parece algo de coach, mas não é. Crença é aquilo que você pensa sobre si mesmo, simples assim, e que você tem como verdade. Eu acreditava que eu era feio. E por acreditar que eu era feio, eu deixava de fazer as coisas. Eu tinha vergonha de falar com pessoas, eu tinha vergonha do próprio corpo. Tudo isso decorria do pensamento eu sou feio. Esse pensamento ele foi instalado por conta da repetição de padrões. Então muitas vezes eu me olhava no espelho, eu não gostava do que eu via, e aí eu ia repetindo, poxa, isso aqui não tá legal, isso não tá legal. A gente não chega do nada e pensa eu sou feio, não. Isso vai sendo criado com base em outros pensamentinhos. Então, uma crença, ela é alimentada por outros pensamentos, ok? Ok. Então eu começo a ter crenças sobre mim mesmo. Você precisa entender, se você quer construir uma autoimagem que te ampare, que te ajude, que seja benéfica, você tem que entender quais são as crenças que hoje você tem. Quais são as crenças sobre mim mesmo que eu tenho hoje. E geralmente essas crenças, as mais fortes, elas são o que a gente chama de crença de identidade. É uma crença que começa com eu sou. Eu sou bonito, eu sou feio, eu sou burro, eu sou inteligente. Percebe? Então você vai ter crenças para os dois lados. Crenças que te amparam, crenças possibilitadoras e crenças que te limitam. Então a gente começa a analisar, beleza, quais são as crenças que eu trago lá da minha infância sobre mim? O que eu penso? E aí você pode fazer um exercício, pega um caderno e escreve. Escreve todas as crenças limitantes que você puder pensar. E muitas vezes essas crenças são algo que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Você não vai ter conhecimento de todas elas de uma só vez. Mas as principais, elas devem vir no papel. Uma vez que você tem essas crenças principais, beleza, aí fica mais fácil. Aí você vai analisar, tudo bem, qual é o oposto dessas crenças? Que crenças eu preciso passar a ter para viver a vida que eu quero? Eu sou bonito? Eu sou capaz? Eu sou inteligente? Eu sou merecedor? São crenças que você vai começar a cultivar, ok? Então, a gente poderia sim fazer exercícios e ir mais a fundo nesse negócio de crença. Mas basicamente, nesse momento, você precisa entender que a sua autoimagem é definida pelas crenças que você tem de si mesmo, a respeito de si mesmo. E além disso, a gente pode pensar o seguinte, ok, autoimagem, ponto número 1 que eu preciso trabalhar. E você vai fazer um trabalho em cima disso, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. É algo que você, sendo realista, vai trabalhando paulatinamente, dia após dia na sua existência, não tem outro jeito. É como uma construção. A gente precisa ter uma fundação boa, a gente precisa ter uma laje boa, senão nada disso vai se sustentar. Da mesma forma é a autoimagem. Agora que você sabe que isso existe, você pode começar a trabalhar ela de uma maneira mais consciente. Você pode começar a escrever todos os dias. Esse é um exercício muito simples. Escrever todos os dias algo positivo sobre si mesmo. Algo positivo que você fez na sua avaliação do dia. Ah, eu me saí bem numa prova, então eu posso dizer que eu sou inteligente. Ou se eu ainda não consigo dizer eu sou inteligente, eu fui inteligente hoje. Ah, legal. Você vai reforçando isso, você começa a reforçar, fazer um reforço positivo.
das suas crenças, da sua autoimagem, tá bom? Então, ponto número 1, fundamental para você desenvolver uma autoestima, é ter uma autoimagem que te ampare, que te auxilie. Ponto número 2, o diálogo interno. O diálogo interno é aquela conversa que a gente tem na nossa própria cabeça. Falando assim parece papo de doido, mas todo mundo conversa consigo mesmo em algum momento. Às vezes a gente pensa, eu deveria fazer isso? Eu não deveria? Será que é melhor vir por aqui? Será que é melhor vir por ali? E as coisas vão acontecendo ao longo do dia. E eu já vi muita gente ter um diálogo interno muito ruim. E olha que interessante, o diálogo interno, ele é proporcional aos seus resultados. Já tem várias pesquisas nesse sentido, estudiosos da PNL, que foram atrás do entendimento da mente de jogadores de basquete, de atletas de alta performance. E olha que interessante, foi percebido que aqueles que têm um diálogo interno, que conversam consigo mesmo de uma maneira proveitosa, estimulante e boa, são os que têm os melhores resultados. Então, se você costuma falar consigo mesmo de uma maneira a se apequenar, a se diminuir, os seus resultados serão diminuídos. Os seus resultados serão proporcionais ao seu diálogo interno. Eu vou dar um exemplo de como eu apliquei isso na minha vida. Talvez você saiba ou não, mas eu sou faixa preta em karatê. Então, eu participava de competição, eu fui num nível bem profundo da coisa. E eu lembro muito que nas primeiras competições, das primeiras vezes que eu entrei no dojo, eu olhava todo mundo e as pessoas pareciam mais altas, pareciam mais fortes. E eu pensava, cara, olha só, olha o pensamento, eu pensava comigo mesmo, cara, eu acho que eu não vou dar conta. Nossa, como eles são maiores, como eles são mais fortes. E aquilo ia ampliando dentro de mim a imagem daquelas pessoas, eu ia ficando com medo delas. E se eu ficava com medo, meu desempenho, obviamente, era pior. E assim eu apanhava. Essa é a fórmula para apanhar, então tá aí, ó, não faça isso. Mude a forma como você vê as pessoas. Mas o que acontece? Eu comecei a mudar isso dentro de mim, depois que eu estudei programação neurolinguística. Eu entendi essa coisa do diálogo interno, da representação interna, e eu comecei a dizer para mim mesmo, eles são como eu. Eles são como eu. E até talvez eles não sejam tão bons quanto eu, porque eu sou mais esforçado, eu treino mais, eu me dedico mais, eu era muito dedicado. Então talvez eu seja até melhor que eles. Talvez eu até dê conta melhor que eles. E assim eu fui fortalecendo, conversando comigo mesmo e dizendo, vamos lá, você dá conta, você consegue. Não tem por que ter medo deles, vai! E aos pouquinhos a minha atitude foi mudando. Então quando eu entrava no dojo, eu já entrava de uma maneira mais decidida, mais firme, mais focada. E quer queira ou não, é inconsciente, o adversário percebia aquilo que eu sentia. Percebia a minha fortaleza interior. E é isso que eu quero que você comece a fazer. Perceba o seu diálogo interno e a forma como você trata a si mesmo. O que é que você está dizendo para si mesmo? E aí tem vários exemplos de coisas boas que você pode dizer. Você pode até acordar de manhã, todos os dias, e dizer, eu sou poderoso, eu dou conta. E quando você perceber, se por algum momento, aquela vozinha dentro de você disser, eu acho que não vai dar, tá difícil. Muda na hora o diálogo interno, você consegue, faz assim, ó. Não, eu consigo, espera um pouquinho. Porque eu sou inteligente, porque eu tenho foco, porque eu tenho habilidade, porque eu tenho comprometimento. Eu consigo. Se os outros conseguem, eu consigo. Aliás, esse é outro pressuposto da programação neurolinguística. Se alguém consegue, eu também consigo. Você consegue. Você dá conta. Você consegue. Você dá conta. E se precisar, escuta um áudio de hipnose. Escuta um áudio, coloca uma música. Controla esse fator. Controla esse fator. Isso vai te ajudar a ter mais autoestima. Construindo esse diálogo interno positivo. E de novo, é uma construção. Com o tempo, você pega o hábito. Com a repetição,
Esses padrões se tornam inconscientes e você não precisa mais pensar nisso. Eu sempre digo, é como dirigir. No início, quando a gente começa a dirigir, a gente entra no carro, senta, percebe, não, eu tenho que cuidar o retrovisor, eu tenho que passar a marcha, do tempo que tinha que passar a marcha, pisar na embreagem. Eram vários processos que a gente tinha que fazer, que no início precisavam ser conscientes, precisava pensar neles. Com o tempo, quem já dirige, ou aprendeu a dirigir, ou até andar de bicicleta, você só entra no carro, dirige, liga o rádio, faz um monte de coisa. Por quê? Porque você não precisa pensar naquilo. Aqueles processos que antes eram conscientes se tornaram inconscientes. E assim é com qualquer coisa que a gente repete. Tocar um instrumento musical, montar uma nota, um acorde dó, é difícil no início. A gente tem que pensar, poxa, esse dedo vai aqui, esse dedo vai aqui. Com o tempo é automático, pega o violão, dó, pronto, já sai. Então é assim. Com o tempo, os seus pensamentos se tornarão automáticos, de modo a ajudar você a ter uma boa autoestima. Pense somente coisas boas sobre si mesmo. Essa é a sacada. Esse é o objetivo. Esse é o ponto-chave. Entendido? Então esse é o segundo ponto. Pense coisas boas. Trabalhe o seu diálogo interno. Terceiro item. Terceiro item, muito importante. Fisiologia. Mude o externo para que o interno mude. Construir uma boa autoestima parte também de você cuidar do corpo. Tome um bom banho. Acorde de manhã e tome um bom banho. Arrume o seu cabelo. Ah, mas eu não tô com o cabelo legal. Vai lá e corta o cabelo. Faz um corte legal. Se você puder, invista um pouquinho mais para ir em um bom cabeleireiro. Alguém que vai fazer algo legal para você. Cuide da sua aparência. Não significa gastar dinheiro demais, não significa usar roupas caras, mas cuide das roupas que você veste. Busque um pouco de qualidade naquilo. Passe a roupa, não use roupas já muito velhas, muito desbotadas. Parece coisa simples, mas aos pouquinhos, quando você começa a mudar de fora para dentro, existe também um impacto no interior. Você começa a se gostar mais. Gostar mais do que você vê. Ah, mas eu ainda não tô magro, não tô legal. Então vai lá, emagrece, vai fazendo aos poucos. Mas você já começa a gostar mais daquilo que você vê. Você já torna a sua presença mais agradável. Eu gosto muito de começar o dia tomando um bom banho. E não precisa ser banho gelado e muito menos entrar em banheira de gelo, como os gurus da internet falam. Existem benefícios do banho gelado? Existem, mas eu não vou entrar nisso agora. Eu mesmo não costumo tomar banho gelado todo dia. Às vezes eu tomo, às vezes não. Imersão em gelo jamais. Então, a gente tem que pensar. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Ajustar coisas simples, mas que vão ajudar você a ter uma autoestima. Por exemplo, eu trabalho muito dentro de casa, home office. Então, eu tomo uma atitude consciente todos os dias. Eu poderia trabalhar de pijama, mas o que isso ia fazer com a minha autoestima? Como é que eu ia me sentir me vendo todos os dias, não feio, mas desregulado, desgrenhado? Não faz bem. A gente não se sente bem ao se olhar no espelho de uma forma que não agrade, que a gente pense, ok, tá tudo como eu gostaria. Não. Então cuide da sua aparência, dentro do que for possível. Cabelo, se você é homem, barba. Se você é mulher, mais foco ainda no cabelo, porque o cabelo, segundo a sabedoria dos yogis, segundo a sabedoria ancestral indiana, o cabelo é uma fonte de poder pessoal. O cabelo longo, então, ele precisa estar bem cuidado, porque ele capta energias. E sim, eu já fui no papo mais profundo agora, mas essa é a verdade, ele é como uma antena energética. Ele vai captar muita energia para você, muito prana, e ele expande a sua aura. Então o cabelo ele precisa estar bem cuidado. A barba também tem esse mesmo fundamento, ela protege pontos de energia, chakras que a gente tem ao longo do nosso rosto, ao longo da nossa face. Então se você é homem e usa barba, cuide dela, cuide o mínimo. Então, hoje em dia, não tem desculpa para não fazer isso.
Tá cheio de dica na internet, gente te ajudando com isso. Cuida de si mesmo. Então é isso. Recapitulando, os 3 pontos principais para quem quer ter uma boa autoestima, uma autoestima excelente. 1. Cria uma autoimagem poderosa. Cria crenças que amparem essa autoimagem. Número 2. Cria um diálogo positivo, possibilitador, bom, que te apoie. Fale coisas boas para si mesmo. E 3. Cuide da sua aparência. Faça o seu exercício, a sua higiene. Tenha isso como um pilar para você. Se você adotar essas 3 atitudes com regularidade, eu tenho certeza que a sua autoestima vai se transformar completamente. Agora, se você gostou dessas dicas, se você gostou disso tudo que eu estou trazendo para você, é muito importante, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, mande ele para alguém que também possa se beneficiar dele. E eu te agradeço pela presença nesse momento, gratidão por ter me acompanhado até aqui, nos vemos no próximo.